Paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui mais uma vez para gravar mais um vídeo dentro do Evangelho que escreveu Marcos, Evangelho de Jesus, que deixou Marcos escrito aqui para nós. E nós temos esse propósito. Esse aqui já é o 20º, se não me engano, o 20º vídeo. E nós estamos no capítulo 6, escreveu Marcos. E nós estamos indo verso a verso, expondo o Evangelho. Essa é a intenção nossa aqui, é expor aquilo que está escrito aqui, né? A gente lê e debaixo de uma orientação de Deus a gente vai passando, explicando, revelando alguma coisa da parte de Deus que Ele nos dá. E nós estamos no capítulo 6, como disse. O último vídeo nós falamos da morte de João Batista, né? Quem ouviu aí o último vídeo pôde ver que nós falamos da morte cruel de João Batista, que foi decapitado, né? A mando de Herodes, que prometeu, né, fazer o desejo da filha de Herodias. Herodes estava em adultério com ela. Herodias era mulher do seu irmão Filipe. Herodes a tomou. João Batista confrontou esse pecado de Herodes. E Herodes, então, numa ocasião do seu aniversário, a filha de Herodias o agradou dançando ali em frente a ele e os convidados que ali estavam. Ele prometeu dar a ela o que ela quisesse. E ela, então, orientada pela sua mãe, pede a cabeça de João Batista. E aí, devido ao juramento que ele fez, né, ali diante de todos, Herodes então foi lá e mandou decapitar e trouxe na bandeja a cabeça de João Batista, mostrando então a crueldade que existe no coração humano, principalmente do pecador, né? E muitas vezes, quando confrontado pela palavra, pelo profeta de Deus, pelo mensageiro de Deus, pelo seu pecado, em vez de se arrepender, em vez de reconhecer o seu erro, não. Muitas vezes se levanta contra o profeta, se levanta contra o homem de Deus, no caso de João Batista, chegando ao extremo de matá-lo, né, de uma forma cruel como foi feito. Mas observe, irmãos, que esse assunto de João Batista, ele foi colocado aqui por Marcos, nesse capítulo 6, do verso 14 ao verso 29, que nós já vimos no outro vídeo. Mas lembremos que anteriormente Jesus tinha ido a Nazaré, a cidade onde fora criado. Lá ele encontrou muita incredulidade da parte dos que o conheciam, não é? Fez poucos milagres ali, ficou pouco tempo em Nazaré. Mas ele dá uma ordem aos seus discípulos para eles irem às aldeias ao redor de Nazaré, pregar o evangelho, curar os enfermos, enfim, expulsar os demônios. Ele deu autoridade a eles para fazerem isso. E eles vão, né, fazer a obra. E em meio a isso é colocado aqui essa narrativa, porque essas coisas que estavam acontecendo chegou aos ouvidos de Herodes, o que Jesus estava fazendo, os discípulos estavam fazendo, curando enfermos, ensinando, expulsando demônios. E aí Marcos narra aqui que Herodes achava que João Batista tinha sido ressuscitado dos mortos. Uns diziam que era um profeta. Quer dizer, as pessoas ainda estavam em dúvida a respeito de Jesus, quem era Jesus. E aí Marcos então fala disso, né, do verso 14 do capítulo 6 até o verso 17, né, até o verso 16, na verdade. Herodes então achando que Jesus era João Batista, ou algum Elias, ou algum outro profeta que tinha se manifestado ali em meio ao povo, por isso ele estava fazendo essas coisas. Mas na verdade Jesus é profeta, mas muito mais que um profeta. Jesus é o Cristo, né, o Messias prometido
que viria, não é? E havia se manifestado ali, mas muitos ainda não criam, não estavam em dúvidas com relação se Jesus realmente era o Messias, o Cristo, não é? E aí Marcos deixa registrado essa morte de João Batista, como foi. E os discípulos então foram por aquela região toda ali, no verso 12, verso 13 do capítulo 6. E saindo eles pregavam que se arrependessem. Essa é a pregação, né? É preciso haver um arrependimento dos pecados para que a pessoa reconheça que é pecadora, se arrependa, né? Receba, reconheça Jesus como seu Salvador e Senhor, como Messias, como Cristo, e assim seja salvo, né? Se você não crê em Jesus, é o Cristo, se você, até hoje em dia é assim, né? Uns dizem que Jesus é um bom homem, né? Compara ele ao Papai Noel, que já está chegando aí, né? Uns dizem que ele era um profeta, outros dizem que ele era um espírito aperfeiçoado, que se manifestou na terra, enfim. As pessoas pensam várias coisas a respeito de Jesus. Mas Jesus é o Cristo, o Messias prometido, né, que viria para o povo de Israel, primeiramente, né? Ele se manifestou lá naquela região, ao povo israelita, os que creram nele, né? Os que o receberam como Salvador, como Messias, como Senhor, não é? Creram nele, foram salvos, fizeram parte aí do povo de Deus. E os gentios também, aqueles que não eram judeus, não eram dos israelitas, que também aceitarem, né, crerem e se arrependerem de seus pecados, crerem que Jesus é o Messias também, serão acrescentados aí em meio ao povo de Deus. Deus tem os seus na terra, né? É aqueles que creem em Jesus, né? Ou tem Ele como único Salvador e Senhor, se arrepende dos seus pecados, deixa os seus pecados, recebe o Espírito Santo santifica a pessoa, a alma daquela pessoa, a vida, né, daquela pessoa, aquela pessoa passa a fazer parte do reino de Deus, tem o seu nome escrito no livro da vida. É assim que Deus salva o pecador, né, dos seus pecados. Ele não tem outro caminho. Não é religião, não é as suas boas obras, não é porque você é bonzinho, porque na verdade bom é só Deus, né? Ninguém é bom, todo mundo é pecador, todo mundo é falho. Então nós precisamos de Jesus, crer em Jesus, verdadeiramente. Deixar, né, a vida de pecado, deixar principalmente a idolatria. Nós vivemos no Brasil, o Brasil é um povo muito idólatra, muito. Nós temos aqui no Brasil muitas religiões, muitos deuses, que na verdade não são deuses, muitos mediadores, mediadoras, muitos intercessores aí que segundo as tradições religiosas, estão lá junto a Deus, intercedendo aqui. Enfim, as pessoas o adoram, fazem orações por eles, para eles, pedem as coisas para eles, esses supostos mediadores, esses supostos chamados santos, né, que fazem imagem, escultura, representando essas divindades, vamos dizer assim, que estão lá do lado de Deus. Isso tudo é idolatria, irmãos. Isso tudo é idolatria. Constroem templos dedicados a esses ídolos. Nós temos muitos templos aí, dedicados a ídolos, a supostos mediadores, estariam no céu intercedendo por nós aqui na terra. E a Bíblia não ensina assim, né? Não existe meios de uma pessoa que já morreu, esteja ela onde estiver, interferir aqui no mundo dos vivos, dos que estão na terra debaixo do sol. Não existe, a Bíblia não ensina assim. Pelo contrário, até condena isso. Considera isso como feitiçaria. Você invocar mortos, nomes de mortos, pessoas que já morreram, que porventura foram boas aqui na terra e hoje está no céu, intercede. Isso aí tudo, irmãos, é feitiçaria, certo? E as pessoas fazem isso de diversas maneiras, né? Uns fazem na mesa branca, reúnem numa mesa e invocam lá o nome, as pessoas morto, outros adoram imagens, esculturas de pessoas que já morreram, enfim, né? Idolatram pessoas que já morreram, conversam até com pessoas que já morreram, né?
supostamente estão ressuscitadas já, ou são imortais, estão lá com Deus. Imortal é só Deus, meu. Nós seremos imortais na ressurreição dos mortos, né? Precisamos estar atentos ao que a Bíblia diz, certo? Então veja que naquele tempo também era assim, né? Quem é Jesus? Jesus é João Batista que ressuscitou dos mortos. Não, é Elias. É um dos profetas. E ficaram ali perdidos para saber quem é esse Jesus, né? E aí Marcos narra então a morte de João Batista. Muito bem. Aí depois que os discípulos fizeram ali a obra que Jesus tinha ordenado que fizessem, expulsavam demônios, ungiam enfermos e os curavam, né? Aí diz aí no verso 30, e nós vamos ler agora do verso 30 ao verso 44, vamos ler conforme vai passando o texto aqui, um grande milagre de Jesus, né? Jesus fazia grandes milagres, né? Ele era Deus, ele é Deus, né? Que se fez homem, que se fez carne, né? E veio até nós como homem, mas ele era Deus. E a gente vai ver os milagres, já tem visto os milagres que Jesus fez e vamos continuar vendo. Isso prova a sua divindade, né? Porque quem faz milagre, irmão, é só Deus, né? Os demônios, eles imitam, né? Os espíritos malignos, eles imitam e até fazem coisas que parecem ser de Deus, né? Parece ser que é Deus que está fazendo, mas não é. Então precisamos ter cuidado com sinais, até dentro da igreja. Precisa ver se o espírito que está operando ali naquela igreja, curando, fazendo coisas ali, sinais, se realmente é de Deus. Como é que eu sei? Como é que eu vou saber se aquele espírito está operando é de Deus ou não? Se ele estiver andando, a sua vida estiver andando de acordo com as Escrituras. É o fruto. É pelo fruto que você conhece aquela árvore, né? Então, se o pregador, o ensinador, o profeta, o sacerdote, enfim, qualquer um que falar em nome de Deus, olhe os seus frutos, né? Olhe o fruto que ele está dando. E ele também tem que falar de acordo com a palavra. Então a palavra, por exemplo, a palavra diz para você não invocar mortos. Não pode falar com morto. É errado. É feitiçaria, é idolatria. É pecado grave contra Deus. Se aquele sacerdote ensina você que você pode fazer orações, acender vela, conversar com alguma pessoa que já morreu, que está no céu, né? Supostamente está no céu, esse espírito não é de Deus. Não pode ser, ué. Muito fácil. Porque se Deus fala aqui na sua palavra que não pode conversar com mortos, que os mortos já morreram, eles não têm nada mais aqui na terra, a ver com a terra. E se você conversa com mortos, ora mortos, pessoas que já morreram, seja onde elas estiverem, né, no céu, ou seja onde for, o que você achar que ela está, você pode até receber uma resposta, mas não é Deus que respondeu. Esse espírito não é de Deus, é o maligno, que muitas vezes responde para ele te enganar, para você achar que é Deus e ficar servindo a ele. É isso a idolatria, é isso a imagem. É isso que a imagem da escultura faz. Muitas religiões fazem isso aí. E as pessoas ficam presas à sua religião, achando que é de Deus e não é. E a Bíblia manda provar os espíritos. Pelos frutos, se está de acordo com a palavra. Por isso que é necessário estudar a palavra, irmão, para não ser enganado, para não comer coisa errada. Muito bem. Continuando aqui, aí os apóstolos, diz aí no verso 30, então pulamos do 13 ao 30, porque entre o 13 e o 30 tem o 14 ao 29, como se fosse um parênteses, que Marcos abre aqui para falar da morte de João Batista. Então do 13, depois que eles foram lá, expulsaram o demônio, andaram por toda aquela região, diz aí no verso 30. E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus, né? Depois que fizeram, voltaram e ajuntaram a Jesus. E contaram-lhe tudo, tanto o que tinham feito como o que tinham ensinado. Então chegou, juntou novamente, depois que eles fizeram a obra,
ó Jesus, nós fomos lá, ensinamos, expulsamos demônio, curamos enfermo, enfim, contou tudo para Jesus. Aí no verso 31 diz assim, e ele disse-lhes, Jesus, vinde vós aqui à parte a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham e não tinha tempo para comer. Não é? Então, as pessoas, eles estavam tão envolvidos com a obra de Deus, e as pessoas iam até eles e eram curadas, eles faziam as obras que eles não estavam tendo tempo nem de comer, nem de se alimentar. Aí Jesus falou, vamos para um lugar deserto aí, nós vamos ficar à parte, para a gente poder descansar um pouco, para vocês descansarem um pouco também, né? Porque o trabalho estava intenso deles. Aí o que aconteceu? Isso aí traz uma lição para nós, irmãos. Nós que fazemos a obra de Deus, as pessoas que trabalham na obra de Deus, os trabalhos são intensos, né? Ainda mais nesses tempos que nós vivemos, tempos trabalhosos, tempos difíceis, de muito pecado, de muita doença, de muita manifestação demoníaca, né? No meio do povo de Deus, no meio do mundo, o mundo do jeito que está, a gente vê aí, né? A inversão de valores, as situações difíceis que o mundo está passando, as famílias. Então, as pessoas que estão responsáveis aí, os pastores, as pessoas que têm da parte de Deus alguma autoridade espiritual para fazer, né, a obra de Deus, que é curar enfermos, que é expulsar demônios, que é ensinar o evangelho, os trabalhos são tantos, né, e existem poucas pessoas envolvidas nesse trabalho, poucos ceifeiros. Nós vimos aqui também que Jesus pediu para orar para que Deus envie ceifeiros, porque essa área é muito grande, então é muito trabalhoso essa área religiosa, não é religiosa, essa área espiritual, né? Onde as pessoas que têm autoridade da parte de Deus, de expulsar demônios, né? Porque ninguém pode fazer isso se não tiver a autoridade de Deus. Ninguém expulsa demônio, ninguém cura enfermos, ninguém ensina o evangelho se não houver uma autorização da parte de Deus sobre a vida da pessoa, né? Então, os trabalhos hoje são intensos. Então veja bem, quando eles chegaram lá e contaram para Jesus tudo que eles tinham feito, Jesus falou, vamos a um lugar para vocês descansar um pouco. Aí o que aconteceu? Diz aí no verso 12, e foram sós num barco para um lugar deserto, um lugar que eles achavam que era deserto, né, para poder descansar. Olha que interessante isso aqui. Verso 33, e a multidão que estava ali, viu-os partir, e muitos o conheceram Jesus, a fama dele já tinha corrido, né? E correram para lá, para onde eles achavam que eles iam, né? E eles foram a pé. Então o Jesus foi de barco, por dentro d'água ali, né? Juntamente com os discípulos, num barco, sozinho, e a multidão foi a pé, né? Já que era um lago, na verdade, né? Era um grande lago, era esse mar aqui que eles falam, na verdade é um grande lago. E as pessoas foram a pé, de todas as cidades, de todos os lugares, né? E ali chegaram primeiro do que eles e aproximavam-se dele. Então, antes de Jesus chegar lá nesse lugar que eles achavam que é deserto, vamos lá, nós vamos ficar sozinhos lá e vamos descansar um pouco. Chegou lá, aquela multidão já estava lá, já tinha chegado lá no lugar onde eles iriam, né? Aí vamos ver se Jesus chegou lá e falou assim, puxa vida, né, eu queria descansar, agora está esse monte de gente aqui na hora, que esse Jesus tremendo, né? Verso 34, e Jesus saindo, viu uma grande multidão, era uma multidão imensa que estava lá, e teve o quê? Compaixão deles, teve compaixão, a hora que viu aquela multidão, onde eles queriam, na verdade, descansar, Jesus sentiu uma multidão, porque eram como ovelhas que não tem pastor, ovelhas perdidas, ovelhas, né? Perdidas, sem defesa, abandonadas, sem pastor, sem direção de um pastor, sem o cuidado de um pastor, né? E aí o que Jesus fez? Começou a ensinar-lhes muitas coisas. Jesus ali cansado, com os seus discípulos cansados, indo para descansar, ainda assim ele teve compaixão daquele povo, porque eram ovelhas, eu olhava ali, ovelhas sem direção, sem entendimento, sem nada,
E Jesus começou a ensinar muitas coisas. E aí o tempo foi passando, né? O dia foi passando, e diz aqui, e como o dia fosse já muito adiantado, né, já estava chegando a noite, os seus discípulos se aproximaram dele, de Jesus, e ele disse, o lugar é deserto, e o dia está já muito adiantado, está chegando a noite, está acabando o dia, né? Verso 36, despede-os para que vão aos lugares e aldeias vizinhas e comprem pão para si, porque não tem que comer aqui. Olha, essa multidão aí, aqui é o lugar deserto, Jesus, né? E esse povo está com fome, não tem que comer. Então dispensa eles, acaba aí o ensinamento, né? E aí manda eles comerem, comprarem pão para si, né? Aí verso 37, o que Jesus fez? E ele, porém, respondendo, lhe disse, dai-lhe vós de comer. Jesus disse para os seus discípulos, vocês que vão dar comida para eles, dai-lhes vós o que comer. E aí eles disseram, iremos nós e compraremos 200 dinheiros, ou denários, algumas coisas, de pão para lhes darmos de comer? Nós vamos lá comprar pão, tem que ser uns 200 denários, uns 200 dinheiro. Dinheiro aqui, no caso, é um dia de serviço, né? Um dia de trabalho. Seriam 200 dias de trabalho, né? Dinheiro de 200 dias de trabalho para poder dar o que comer para esse povo aí. Iremos nós? Jesus. Verso 38. E ele disse-lhes, quantos pães tendes? Perguntou para eles. Jesus naturalmente sabia que eles tinham ali uns pãezinhos, né? E de ver quantos pães vocês conseguem aí. E sabendo eles, disseram, 5 pães e 2 peixes. É o que nós temos aqui na despensa. É o que nós temos aqui guardado para nós, é 5 pães. Só os discípulos ali eram 12, os apóstolos eram 12, né? Mas Jesus 13, mais uns discípulos que estavam ali, eram 5 pães e 2 peixinhos. Ou seja, isso aí não dá nem para nós. Quanto mais para esse povo todo aí, né? Aí Jesus, né, vai começar a fazer um grande milagre aqui, né? Verso 39. E ordenou-lhes, deu uma ordem a eles, que fizessem assentar todos em ranchos, em grupos, né, como se fossem almoçar, para comer. Ranchos aqui é igual quartel, né? Tem lá o rancho onde eles vão lá comer. Então ordenou-lhes, fizessem assentar sobre uma erva verde, né, uma grama, né, um matinho verde ali, confortável, e se ajuntassem ali para comer. E assentaram-se repartidos de 100 em 100, de 50 em 50. Repartiu aquela multidão lá. Grupos de 50, grupos de 100, sentados ali, confortável, né? Relativamente confortável, sobre uma erva verdinha, né? E ali esperando o alimento, em ranchos, esperando o alimento. E 41. Eu fico olhando, eu penso a cara de espanto dos apóstolos, né? Fala, o que Jesus vai fazer aqui, meu Deus do céu? Esse amontoeiro de gente aqui para comer, tem 5 pães e 2 peixes só, né? Não dá nem para nós que somos apóstolos, quanto mais para esse povo e tudo. Verso 41. E tomando ele, Jesus, os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu, abençoou e partiu os pães e deu-os aos seus discípulos para que os pusessem diante deles, e repartiu os 2 peixes por todos, né? Jesus pega aqueles pães, levanta aos céus, parte, dá graças a Deus pelos pães, né? Abençoou, fez uma oração ali abençoando aquele pão, as pessoas, partiu os pães, deu os pães para cada pão para os seus discípulos, não é? Para que os pusessem diante deles, daquelas pessoas que estavam ali. E pegou o peixe e repartiu também, do mesmo jeito, deu lá um pedaço para cada apóstolo, né? E diz aí, e todos comeram, todos que estavam ali, comeram e ficaram fartos. Não é comer um pouquinho não, irmão, comeram mesmo, de verdade, até ficarem satisfeitos, fartos daquele pão, com aquele peixe. Comeram todos, não ficou ninguém sem comer. E comeram bem,
ficaram fartos, diz aqui. E não só isso, verso 43, e levantaram 12 cestos, cheios de pães, pedaços de pães, não sobra, não é sobra não, é que eles partiram os pães, distribuíram para todos, todos comeram, ficaram fartos, foram oferecer mais lá para ele, não quero mais, estamos satisfeitos, estamos fartos, sobrou pão na cesta, se tivesse mais pessoas ali, comeria mais ainda, né? Tinha pão para todos, ainda sobrou, diz aí. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens, só de homens, fora mulheres e crianças que estavam ali naturalmente, né? A Bíblia sempre considera aí colocar a quantidade de homens, mas naturalmente existiam mulheres, existiam crianças. A Bíblia fala em 5.000 homens que comeram. E comeram, receberam cada qual a sua porção, ficaram fartos, né, com aquela comida, e os discípulos olharam para o cesto, o cesto ainda estava cheio. Quer mais? Não, não quero, obrigado, estou farto. Quer mais um? Quer mais? Não, não quero. Ficou lá, ainda sobrou 12 cestos cheios de pão e de peixe. Comeu 5.000, se tivesse 10.000 comia também, né? Se tivesse 15.000 comia também, se tivesse 20.000 comia também, tá certo? Por quê? Porque aqui mostra para nós, irmãos, o nosso Deus, o poder do nosso Deus, de sustentar tanta gente na terra. Olha que nós temos muitas pessoas, né? A população enorme na terra, todos são sustentados por Deus, né? Naturalmente tem aqueles que se fartam mais, outros se fartam menos, mas todos são sustentados por Deus. Deus alimenta as aves, Deus alimenta, veste as ervas do campo, né? Deus, muitas vezes a pessoa passa situações difíceis, irmãos, porque estão afastados de Deus. Muitos que estão afastados de Deus, mas ainda assim, né, Deus ainda concede, porque Deus, irmãos, faz com que o sol levante sobre bons e sobre maus, né? Para Deus não faz acepção de pessoas, Deus ama todos, Deus alimenta todos, né? Mas o mal existe, as situações existem, né? A dificuldade financeira existe, o desemprego existe, as doenças existem, os desmandos do governo existem, né? A injustiça no mundo existe, o pecado que está no mundo existe. Então muitas pessoas passam necessidade, passam dificuldades. Eu mesmo já fiquei muito tempo desempregado, né? Não consegui emprego, por causa de idade, né? E passei dificuldades, tive pessoas que me ajudaram, a igreja me ajudou, minha irmã me ajudou, meus parentes, minha filha ajudou, enfim, recebi provisão de Deus, tudo provisão de Deus, na verdade, né? Deus usando pessoas aí para nos ajudar. Mas quando nós estamos e temos Jesus como nosso pastor, né, nada vai nos faltar, nada vai nos faltar. Tem um salmo, né, muito conhecido, salmista, Salmo 24, né, diz aí: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará ao seu lugar santo, né? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente, este receberá a bênção do Senhor e a justiça de Deus e a sua salvação, não é? Então nós temos que reconhecer, né, que o Senhor Deus, ele é dono de tudo. Quando nós reconhecemos isso, né, e entregamos nossa vida ao Senhor, e Ele nos limpa, nos purifica de nossos pecados, não é? Nós somos abençoados por Deus, né? No Salmo 23 também, anterior ao 24, diz aí: o Senhor é meu pastor, é o meu pastor, nada me faltará. Observe aqui que quando Jesus chegou lá e viu aquela multidão, ele ficou com compaixão. Ele sentiu compaixão por ela, porque elas eram ovelhas, como ovelhas que não tinham pastor. Por quê?
estavam perdidas, né, neste mundo. E quantos estão assim, né, sem Jesus, sem Deus, sem crer, sem orientação, sem direção, né? Mas esse povo, eles foram atrás de Jesus, buscaram Jesus. E quando Jesus viu, Jesus alimentou todas aquelas pessoas. Aqui diz que foram 5.000, né? Mas se tivesse 10.000, Jesus alimentava também. Se tivesse 20.000 também, né? Então todos aqueles aqui, ó, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O verso 2 diz, deitar-me fazem verdes pastos. Tá vendo? Lembra? Aqui Jesus mandou eles sentarem, né, na grama, lugares verdes. Aqui, ó, deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, né? Aquele povo estava ali tranquilo, né, com Jesus, ensinando, falando, cuidando do povo. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Então tá aqui, ó, o cumprimento desse salmo aqui nessa passagem. Jesus guiando aquele povo que estava perdido, que foi atrás dele, alimentou, sentou, né, acalmou aquele povo. E assim Deus faz conosco, irmãos. Eu não sei o que você está passando, mas dificuldades, desemprego, não é? Situações difíceis, enfermidades na família, opressão, depressão, tantos males, né, que nós vemos neste mundo hoje em dia, né, famílias destruídas, drogas, bebidas, e você esteja ouvindo essa mensagem. Jesus aqui multiplicando os pães, né, peixes, alimentando aquela multidão, fazendo aquela multidão descansar, né, sobre pastos, sobre verdes, gramas verdes, né, lugares tranquilos. Se você está cansado dessa vida, você já deu murro e ponta de faca, você já brigou, você já tentou de várias formas, né, pelos seus méritos, pelo seu jeito, pela sua capacidade, e você está desanimado, você está passando sérias dificuldades aí, mesmo até sem sustento, né, sem ter o que comer, não é? Às vezes a gente passa situações, irmão, o pecado no mundo, a injustiça, esses desmandos de governo que estão vindo aí pelo mundo afora, guerras, né? Jesus deixou avisado, haverá guerras, pestes, né? Aflições, tribulações neste mundo. Mas eu queria deixar essa esperança para você, esperança de Jesus, né? Esse povo viu Jesus e foi correndo lá até ele, né, esperar a sua chegada. E Jesus, né, quando eles chegaram, Jesus viu, né, a aflição daquele povo e sentiu grande compaixão. Jesus vê o seu sofrimento. Em vez, às vezes você pensa assim, mas será que Deus está me vendo? Será que, olha a situação que eu estou passando, estou desempregado, estou enfermo, né? A minha família me abandonou, eu estou no vício das drogas, da bebida, olha que situação que eu estou. Será que Deus está me vendo? Deus está te vendo, né? Deus está te vendo, e Deus tem um propósito na sua vida, né? Mas você precisa confiar nele, você precisa entregar a sua vida a ele, né? Dar ouvidos à sua voz, à sua palavra, crer no Senhor Jesus, crer em Deus, que Ele é poderoso. Ele sustentou 5.000, onde um lugar deserto, onde não tinha nem o que comer, nem Deus multiplica, Deus provê, Deus é Deus de providência. Jesus é tremendo, entendeu? Eu também passei por situações difíceis na minha vida, terríveis, né? Desemprego, situações ruins na família, ainda tem problemas, né? Mas tem hora que desanima um pouquinho, mas a gente vai e persiste, Deus tem misericórdia, dá graça, e Deus vai provendo, vai sustentando, vai guiando, vai mostrando direção, e a gente vai vencendo este mundo terrível,
porque esse mundo é terrível. E a tendência é ficar cada vez mais terrível, porque né, o pecado, o aumento do pecado, o aumento da iniquidade, a falta de amor, a inversão de valores, a injustiça que existe no mundo, a tendência é aumentar. Mas o Senhor é o mesmo, de ontem, de hoje será eternamente. Ele cuida daqueles que são seus, daqueles que se chegam e buscam e clamam pela tua misericórdia. O Senhor abriu uma porta de emprego para mim, o Senhor tem restaurado a minha família, a minha casa. Ainda, logicamente, que nós ainda passamos aflições, estamos neste mundo, e neste mundo teremos aflições, tribulações, mas nós temos visto a mão do Senhor sobre a nossa vida, o cuidado do Senhor para conosco, os livramentos do Senhor para conosco, o cuidado, o alimento que o Senhor tem nos dado. Tudo vem dele, irmão. Tudo vem dele, o nosso emprego, o nosso alimento, a nossa vestimenta, a nossa casa, a nossa saúde, o cuidado, tudo é Deus que nos dá, né? E faz isso comigo, faz com muitos e fará com você também. 5.000 pessoas, 10.000, 20.000, todos que chegarem até aí. Então eu deixo essa mensagem para você ver que através da palavra que o Senhor é aquele que faz milagre, e Ele cuida. Aqui Ele cuidou de 5.000 homens, fora os discípulos que estavam com Ele, as mulheres, as crianças que não são colocadas aqui, uma grande multidão que estava ali. Deus cuidou deles, não abandonou eles. O discípulo falou: manda embora esse povo aí para ele se virar e ter que comer. Jesus não dispensa ninguém vazio. Jesus tem bênção para a sua vida, Jesus tem salvação, tem porta aberta, tem emprego para você, tem aquilo que é necessário. A palavra diz, irmãos, que a ansiedade pelas coisas deste mundo, né, nós precisamos vestir, nós precisamos alimentar, nós precisamos cuidar da nossa família, da nossa casa. Deus sabe de tudo isso. Mas quando nós buscamos o reino de Deus em primeiro lugar, essas coisas o Senhor nos acrescenta. Observe que eles foram atrás de Jesus porque eles criam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, que podia fazer, cuidar deles. Eles queriam sede de Jesus e foram lá, né? Acredito que tem aqui muitos enfermos. Jesus deve ter curado muitos, ensinado a muitos, e Jesus cuida, amém? Então, mais um milagre mostrando que Jesus, homem, né, que veio até nós e fez homem, ele também é Deus, porque ele cuida, ele é o Filho de Deus, ele é o Cristo, o Messias prometido. Amém? Deixo essa mensagem, Marcos capítulo 6, do verso 30 ao 44, querendo o Senhor, nós vamos terminar aqui o capítulo 6 no próximo vídeo. Amém? Que Deus abençoe você, sua família, sua casa, que Deus entre com providência na sua vida. Você que está desempregado, creia, o Senhor vai abrir uma porta de emprego para você. Se você buscá-lo de todo o coração, se você se arrepender dos seus pecados, se você entregar a sua vida para Jesus, as suas enfermidades, você creia, né? Deus tem o melhor para nós, né? E creia em Jesus, né? Abandone essa idolatria, essa feitiçaria, buscando Deus onde não tem como buscar. Para buscar Deus tem que buscar em Jesus. Quem tem Jesus tem o Pai, quem não tem Jesus não tem o Pai. Hein? Que Deus abençoe você, sua casa, sua família, em nome de Jesus. Amém.